A paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo. Vamos começar o culto nessa manhã, nesses dois canais aqui, Simão da Silva Santo Simão e Pastor Simão, e no Facebook também estou lá, e no WhatsApp. O israelita vinga o ultraje feito ao levita. Então todos os filhos de Israel saíram, a congregação se juntou como se foram um só homem, desde Dan até Beceba, como também a terra de Gileade, e ao Senhor em Mispa. E dos cantos de todo o povo se apresentaram de todas as tribos de Israel na congregação do povo de Jeová 400.000 homens de pé que arrancava a espada. Ouviram, pois, os filhos de Benjamim que os filhos de Israel haviam subido a Mispa, e disseram os filhos de Israel: falai como sucedeu esta maldade. Então respondeu o homem levita, marido da mulher que fora morta, e disse: Cheguei com a minha concubina a Gibeá, cidade de Benjamim, para passar a noite. Os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim e cercaram a casa de noite, intentaram matar-me e violar a minha concubina de maneira que morreu. Então peguei na minha concubina e fi-la em pedaço, e a enviei por toda a terra da herança de Israel, porquanto fizeram tal malefício e loucura em Israel. Eis que todos sois filhos de Israel. Dai aqui a vossa palavra e conselho. Então todo o povo se levantou como um só homem, dizendo: nenhum de nós irá à sua tenda, nem nenhum de nós se retirará à sua casa. Porém isto é o que faremos a Gibeá: procederemos contra ela por sorte. E tomaremos 10 homens de 100 de todas as tribos de Israel, e 100 de 1.000, e 1.000 de 10.000, para tomar mantimento para o povo, para que, vindo eles a Gibeá de Benjamim, lhe faça conforme a toda a loucura que tem feito em Israel. Assim juntaram-se contra essa cidade todos os homens de Israel, aliados como um só homem, e as tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim, dizendo: que maldade é esta que se fez entre vós? Dai-nos, pois, agora aqueles homens, filhos de Belial, que estão em Gibeá, para que os matemos e tiremos de Israel o mal. Porém os filhos de Benjamim não quiseram ouvir a voz de seus irmãos e os filhos de Israel. Antes os filhos de Benjamim se juntaram da cidade em Gibeá para saírem a pelejar contra os filhos de Israel. E contaram-se naquele dia os filhos de Benjamim da cidade 26.000 homens que arrancavam a espada, afora os moradores de Gibeá, de que se contaram 700 homens escolhidos. E entre todo este povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, quais todos atiravam com a funda uma pedra a um cabelo e não erravam. E contaram-se dos homens de Israel, afora os de Benjamim, 400.000 homens que arrancavam da espada, e todos eles homens de guerra. E levantaram-se os filhos de Israel e subiram a Betel, e perguntaram a Jeová e disseram: quem dentre nós subirá primeiro a pelejar contra Benjamim? E disse o Senhor: Judá subirá primeiro. Levantaram-se, pois, os filhos de Israel pela manhã e acamparam-se contra Gibeá. E os homens de Israel saíram a peleja contra Benjamim, e ordenaram os homens de Israel contra eles a peleja ao pé de Gibeá. Então os filhos de Benjamim saíram de Gibeá e derribaram por terra naquele dia 22.000 homens de Israel. Porém esforçou-se o povo dos homens de Israel e tornaram a ordenar a peleja no lugar onde no primeiro dia a tinha ordenado. E subiram os filhos de Israel e choraram perante o Senhor até a tarde, e perguntaram ao Senhor, dizendo: tornar-me-ei a chegar a peleja contra os filhos de Benjamim, meu irmão? E disse o Senhor: sube contra ele. Chegaram-se, pois, os filhos de Israel, os filhos de Benjamim, no dia seguinte. Também os de Benjamim, no dia seguinte, eles saíram ao encontro fora de Gibeá, e derribaram ainda por terra mais 18.000 homens, todos dos que arrancavam a espada. Então todos os filhos de Israel e todo o povo subiram e vieram a Betel e choraram, e estiveram ali perante o Senhor, e jejuaram aquele dia até a tarde. E ofereceram holocausto e oferta pacífica perante o Senhor. E os filhos de Israel perguntaram ao Senhor: porquanto a arca do concerto de Jeová estava ali naqueles dias. E Finéia, filho de Eleazar, filho de Arão, estava perante ele naqueles dias, dizendo: sairei ainda mais a pelejar contra os filhos de Benjamim, meu irmão, ou pararei? Disse o Senhor: sube, que amanhã eu te entregarei na mão. Então Israel pôs emboscada em redor de Gibeá, e subiram os filhos de Israel ao terceiro dia contra os filhos de Benjamim, e ordenaram a peleja junto a Gibeá, como das outras vezes. Então os filhos de Benjamim saíram ao encontro do povo e desviaram-se da cidade, e começaram a ferir alguns do povo. E atravessando-os como das outras vezes pelos caminhos, um dos quais sobe para Betel,
e outro para Gibeá pelo campo, alguns 30 dos homens de Israel. Então os filhos de Benjamim disseram: vão derrotados diante de nós como dantes. Para os filhos de Israel disseram: fujamos e desviemo-nos da cidade para os caminhos. Então todos os homens de Israel se levantaram do seu lugar e ordenaram a peleja em Baal-Tamar. E a emboscada de Israel saiu do seu lugar, da caverna de Geba. E 10.000 homens escolhidos de todo Israel vieram contra Gibeá. E a peleja se engraveceu. Porém eles não sabiam que o mal lhe tocaria. Então feriu o Senhor Benjamim diante de Israel e desfizeram os filhos de Israel naquele dia 25.100 homens de Benjamim, todos dos que arrancavam espada. E viram os filhos de Benjamim que estavam feridos, porque os homens de Israel deram lugar aos benjamitas, porquanto estavam confiados na emboscada que havia posto contra Gibeá. E a emboscada se apressou e acometeu a Gibeá. E a emboscada arremeteu contra ela e feriu ao fio da espada toda a cidade. E os homens de Israel tinham um sinal determinado com a emboscada, que era fazerem levantar da cidade uma grande nuvem de fumo. Viraram-se, pois, os homens de Israel na peleja, e já Benjamim começava a ferir dos homens de Israel quase 30 homens atravessando, porque diziam: já infalivelmente estão derrotados diante de nós, como na peleja passada. Então a nuvem de fumo se começou a levantar da cidade como uma coluna de fumo, e virando-se Benjamim a olhar para trás de si, eis que o fumo da cidade subia ao céu. E os homens de Israel viraram os rostos, e os homens de Benjamim pasmaram, porque viram que o mal lhes tocaria. E viraram as costas diante dos homens de Israel para o caminho do deserto, porém a peleja os apertou, e os da cidade o desfizeram no meio deles, e cercaram a Benjamim, e o seguiram, e à vontade o pisaram, até diante de Gibeá, para o nascente do sol. E caíram de Benjamim 18.000 homens, todos eles sendo homens valentes. Então viraram as costas e fugiram para o deserto a penha de Rimon, apanharam ainda deles pelos caminhos 5.000 homens, e de perto seguiram até Gidom, e feriram deles 2.000 homens, e foram todos que de Benjamim naquele dia caíram 25.000 homens que arrancavam a espada, todos eles homens valentes. Porém 600 homens viraram as costas e fugiram para o deserto a penha de Rimon, e ficaram na penha de Rimon 4 meses. E os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim e os feriram ao fio da espada. Desde os homens da cidade até os animais, tudo quanto ali se achava, e também a todas as cidades quantas se acharam, puseram a fogo. Viu aí, né, meu irmão? O israelita vinga ultraje feito ao levita. Vamos agradecer, soberano Jeová, Jesus Cristo, ao Espírito Santo, abençoe somente meus inscritos que estão aprendendo com os cultos todos os dias aqui, e os que vêm na igreja também, os que dizimam e oferta. Amém e amém. Nós aprendemos em Juízes capítulo 20. E na página 356, na página 357 e na página 358 que nós aprendemos. Até o próximo vídeo, culto da tarde.